Alabado sea Dios. Soy pastor en Tegucigalpa, Honduras, en una iglesia de nombre Por Amor a Honduras. Soy enamorado de la cultura hispana. Me alegro por la manera que celebran. Ustedes son buenos de celebración. Soy casado con una hondureña. Y tengo una hija de 10 años que nació en Honduras, también es hondureña. Soy enamorado de las baleadas, no sé si ustedes conocen, las catrachitas, los tacos hondureños, me gusta el chile. Es bueno servir al Señor en misiones en Honduras, el lugar que me enseñó muchas cosas. Y es bueno estar aquí con mis hermanos. Y hoy yo quiero compartir una palabra muy interesante que hace unos días el Señor me dijo de qué tratar en esta tarde. Y por la mañana, cuando el pastor Carlos predicaba, ha dado el tema de la prédica y él dijo, hoy voy a hablar de libertad. Y ya hace unos 5 días el tema de mi prédica ya estaba definido y es libertad. El mismo Espíritu que habló por la mañana quiere hablar con nosotros en esta tarde. Bueno, a todos nos gusta la libertad. La libertad es esencial al ser humano, ¿verdad? Nada mejor que ser libre, nada mejor que poder ir y venir, tener la facultad de tomar nuestras propias decisiones. No es bueno cuando deciden por nosotros. No es bueno cuando nuestra voluntad no es consultada. Es bueno tomar las propias decisiones. Es bueno tener la libertad de perseguir nuestros sueños. Cuando yo era jovencito, vivía bajo presión porque querían que yo buscara el mismo camino profesional de mi hermano. Y querían que yo estudiara en la misma facultad. Y yo no era un hombre de matemáticas. Yo no era un hombre de calcular. Tenía un interés por psicología. Tenía un interés por humanas. Pero querían que yo fuera por otro camino. Como si yo no tuviera la capacidad de decidir por mí mismo. La libertad es esencial al ser humano. No hay como ser feliz sin ejercer la libertad, poder tomar nuestras propias decisiones. Cómo es horrible estar en una relación donde usted también no puede ser auténtico, no tiene libertad de ser usted mismo. Hay parejas que son así. El hombre quiere cambiar la mujer en su esencia. La mujer quiere cambiar el hombre en su esencia. Y el matrimonio, sí, trabajamos uno la vida del otro. Perfeccionamos. Pero hay una esencia. Hay un carácter, un temperamento que necesita ser respetado. Hay lo extrovertido, hay lo introvertido. Y estas características necesitan ser respetadas y uno necesita tener libertad de ser auténtico, de ser verdadero. La Biblia habla de libertad. Yo voy a llegar a este punto. Usted está en un país que defiende la libertad de expresión y también la libertad de religión. Son los fundamentos de esta nación. También la nación vecina, Estados Unidos, es conocido como la tierra de la libertad. Pero algunos de nosotros que estamos aquí en esta tarde hasta tenemos la libertad de salir de este país si deseamos. Pero algunos no podemos volver porque aún no tenemos los documentos. ¿Verdad? La libertad entonces tiene límites. La libertad tiene límites. Tengo un amigo en Estados Unidos que hace unos días empezó una obra. Quería ampliar su cocina.
E eu lo ajudei, empecé a sacar madeiras que já não serviam. E ele puso como um anafre e começou a queimar a madeira. Ele está na terra da libertad, pero não tem libertad de hacer fuego em seu terreno. De repente estávamos allá tomando um café e chegou o carro de los bomberos, desesperados, para apagar o fuego. E eu corri antes de eles, agarrei a mangueira e comecei a apagar o fuego, com medo de los bomberos. A liberdade tem limites. Já haviam chamado a seu filho em Califórnia, avisando: a casa de seu padre está agarrando fuego. E os bombeiros chegaram e era solamente umas madeiras sendo queimadas em el terreno. La libertad tiene límites. E estamos em um país livre, pero hay reglamento. Também em el reino de Deus hay reglamento. E nós necessitamos compreender isso. Me acuerdo hace algunos años de um homem que recebeu a carta de libertad em Brasil. Pero este homem, cometeu um pequeno crime para volver a la cárcel. E perguntaram: ¿por que você volvió para cá? Porque aqui eu tenho comida e donde dormir. Allá eu estava em peligro em las calles. Ele decidiu volver a la cárcel. Cristo Jesús nos libertou. ¿Cuántos são livres aqui? Pero nós podemos volver a la cárcel se deseamos. E parece increíble afirmar esto, pero somos tão livres que podemos renunciar a la libertad. Já não estamos obrigados a pecar. A Bíblia habla que o pecado já não tem domínio sobre nós outros. Pero se deseamos, podemos elegir volver a la prática del pecado. ¿Cuántos estão entendendo esta palavra? Em estes dias, muitos cristianos não estão a viver uma vida cristiana plena por malas decisões. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, habla que necessitamos estar firmes em la libertad com la qual Cristo nos liberou. La decisão de se manter livre está com nós outros. E podemos volver a las antiguas práticas. Miramos uma juventude esclava de la pornografia. E não há predicador que não esteja denunciando esta prática. Não solamente muchachos, muchachas involucradas com pornografia, adictas a la pornografia. E não solamente a juventude, também homens adultos e homens casados. E bem casados, e também mulheres casadas. Não se trata muito deste tema. E a ciência já comprovou que o vício de la pornografia é similar a la adicción a cocaína. Imagine, similar a la adicción de la cocaína. Las mismas sustancias que corren el cuerpo de un adicto a cocaína, corren el cuerpo del adicto a pornografía. Hay estadísticas comprovando que 50% de los pastores en Estados Unidos admiten que están a vivir alguna práctica sexual fuera de los patrones de Dios. Estoy hablando de pastores que están admitiendo una conducta sexual diferente de lo establecido en la palabra de Dios. Vivimos dias onde muita gente está buscando aventuras sexuales. Homens casados, mulheres casadas, navegando na internet, buscando prazer fora de lo que establece a palavra de Deus, fora del matrimônio. Todo empieza com uma boa emoção. Quando uma mulher aceita ser acosada por alguém, se siente
valorada, está vulnerable porque tiene una autoestima baja y empieza con una plática aparentemente bajo control, pero después pierde el control y pone en riesgo el matrimonio, un matrimonio de años. También el hombre. El placer sexual fuera del matrimonio es algo que uno nunca sacia. Es un hoyo y no hay cómo satisfacer. Uno solo se satisface en la presencia de Dios y dentro del matrimonio. El pecado siempre te lleva a un abismo aún más grande. Entonces somos livres en Cristo Jesús, pero necesitamos identificar las áreas de cautividad que nos impiden de vivir la vida cristiana plena. E se identificamos que estamos caminhando por um caminho peligroso de pecado, necessitamos buscar em Deus o arrependimento. Arrepentíos e convertíos. Arrepentir-se é ter a mesma opinião de Deus com relação ao pecado. É uma admissão. É chorar, não necessariamente com lágrimas, mas com o coração, o pecado cometido. E convertir-se é cambiar de caminho. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pero quando um cristiano entra em uma área de cautividade, pratica o pecado, confiesa o pecado e passam 3 dias, vuelve ao mesmo pecado, há a necessidade de uma intervenção. Quantos creem que nós outros somos uma família? Não estamos aqui para matar a nadie. Estamos aqui para levantar uns a los outros. Quando um cristiano está em dificuldade para viver sua liberdade e sua vida cristiana, necessita contar com um irmão maduro, uma irmã madura, de preferência do liderazgo da igreja, e abrir o coração e sacar de las tinieblas lo que está en las tinieblas, traer a la luz lo que está a acontecer. Entonces no es la situación más agradable llegar al pastor de la iglesia y decir, mira pastor, yo estoy en adulterio. Yo estoy con el problema con una compañera de trabajo. Me estoy involucrando con una persona y mi matrimonio está en riesgo. Cuando se hace esto rápido, se puede cortar. Pero quando se deixa o tempo passar, mais peligroso queda. Mais risco há. Que você comprometa sua família, comprometa sua integridade moral e espiritual. Quando alguém está com problemas em área de pornografia ou qualquer tipo de adicção, é muito importante confessar. Abrir o coração. Nem toda congregação, nem toda igreja vive este princípio. Em Santiago, nós leemos, confessaos vuestras culpas unos a los outros. Não é uma prática comum em los dias de hoje. Solo em igrejas saludables uno pode abrir o coração e dizer que ocupa ajuda e não ver seu pecado expuesto à la comunidade. A exposição do pecado de uno é algo que acontece e está descrito em la palavra de Deus em casos extremos, pero aqui nós abrimos o coração e escuchamos qual é a medicina, qual é a sanidade. E recebimos sanidade, recebimos ministração. Então, se você que está aqui hoje tem uma prática que não está conforme a la palavra de Deus, abra seu coração a seu liderazgo, saca de las tinieblas lo que está em tinieblas, sus secretos escondidos, sus dificuldades, expóngalo a su liderazgo para que você receba sanidade. Vivi momentos em minha vida onde he tenido que abrir mi coração para preservar mi libertad e há milagro sobrenatural quando nós confessamos nossos pecados, admitimos nossos errores. Quantos estão entendendo esta palavra?
El Señor nos llamó para que seamos libres. No debemos volver a la cárcel. Somos livres del pecado. Já não estamos obrigados al pecado. Pero necesitamos trabajar para que nuestra libertad no sea comprometida. Pero en esta mañana yo quiero hablar de otro nivel de libertad. La libertad del propósito. Muitos de nós celebramos nuestra nueva naturaleza em Cristo Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Es maravilloso pertenecer a este Dios. Es maravilloso conocer a este Dios. Nosotros tenemos motivos para cantar, nosotros tenemos motivos para celebrar, porque somos el pueblo más feliz de la tierra. Pero el Señor no hizo todo este sacrifício que celebramos por meio de la Santa Cena esta tarde, solamente para que seamos una gente feliz, que canta y que sonríe. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla a respeito del propósito para lo cual el Señor nos hizo. Habla assim, primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es bueno celebrar al Señor, es bueno cantar al Señor, es bueno hablar de las bendiciones del Señor entre nosotros, pero el propósito de Dios no es que paremos por aquí. El Señor hizo una gran obra en nuestra vida, nos hizo nación santa, sacerdocio real, nos hizo un pueblo separado con el propósito de que proclamemos sus virtudes. Mi pregunta es, ¿será que nuestra vida está proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz? Alguém dijo, predique el evangelio e, se necessário, utilize palavras. Muita gente pensa que predicar el evangelio é proferir palavras. E proferir palavras é um aspecto del propósito de Deus para nuestras vidas. El propósito amplio de Deus para nosotros es que nuestras vidas resplandezcan su poder. Resplandezcan sus virtudes. Entonces sus palabras hablan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero si usted no paga sus cuentas, usted no está hablando la misma cosa con sus deudas. Si usted no tiene una vida equilibrada, usted no está predicando con su vida la verdad del evangelio. Si usted no ama a sus hijos, no da atención a sus hijos, si usted no es fiel a su esposa, ou não dá atenção a sua esposa, você não está predicando com sua vida familiar a verdade do evangelho. Nossa vida necessita ser uma vida de proclamação. E não podemos deixar de viver o propósito pleno de Deus para cada um de nós. Creio que todo cristiano necessita compreender por que existe. E muita gente chega ao cielo sin comprender en la tierra el propósito para lo cual existió. Hay mucha gente que camina al cielo, pero aún no entiende su lugar en el cuerpo de Cristo, su misión. Y lamentablemente, después de más de 500 años de reforma protestante, heredamos algunas cosas del catolicismo. En el catolicismo existe clero, y, no sé, laicos, no sé cómo se habla en español, en portugués es leigos. Laicos. Pero en la verdadera iglesia de Jesucristo no hay esta separación. Todos tenemos una función y necesitamos descubrir para lo cual existimos. ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad? ¿Cuál es nuestro papel dentro de la congregación y para la sociedad? El Señor nos llamó para una gran
obra, y no solamente los misioneros tienen una gran obra que hacer. Y no solamente los pastores, todos que estamos aquí, tenemos una misión que cumplir. Y la libertad que debemos buscar nosotros que ya hemos sido liberados del pecado, es la libertad del propósito. Algunos de nosotros vivimos un verdadero egocentrismo. Yo estoy desde 11 de febrero fuera de mi país. Mi esposa está en Brasil. Dentro de algunas semanas nace nuestra hija Adassa. Y yo salí por una orden de Dios a un viaje empezando por Estados Unidos. Y percibí cómo la gente en las iglesias por donde pasé está a vivir un nivel de cautividad. Gente que en Brasil era activa en las iglesias, al llegar en Estados Unidos abandonaron el ministerio. Entonces el pastor solamente sirve para ayudar a conseguir documentos, ayudar a conseguir empleo. El pastor sirve de testigo en la corte. Y ahí llega a la casa del pastor pidiendo la intervención del pastor para solucionar un problema con la justicia de Estados Unidos. Y el pastor habla, este es integrante de la iglesia, pero yo estoy 2 meses en la iglesia. Y no miro al hombre participar de las reuniones. Y la gente agarra trabajo, part-time, 3 full-time. La gente hasta olvida que necesita dormir. Porque ya piensa multiplicando por 5, porque la cotación del real para el dólar está más o menos 5 por 1. Entonces agarran todo tipo de trabajo, olvidam de la familia, olvidam que ocupam dormir, olvidam que ocupam congregar. Já não há mais ministério. Ministério era coisa quando eu estava em Brasil. E eu sei que isto passa com praticamente todos os estrangeiros que vêm para cá. E eu sei que a realidade da igreja allá é uma e a realidade da igreja aqui é outra. Eu sei que não há condições de ter a mesma quantidade de reuniões aqui em Canadá que em nossos países. Generalmente en nuestros países tenemos 1 o 2 cultos por la semana, aparte del culto de domingo. Yo sé que hay la necesidad de una adecuación, pero hay la necesidad de equilibrio. No podemos pasar 15 días, 20 días, sin participar de la congregación. Tenemos que aprender con los pajaritos que usan 2 alas para volar. E alguns solamente usam uma ala, la ala del trabajo, buscando conquistar, pero olvidam de la vida devocional, de la vida de oração, de la vida de congregação. E todo que nós construímos, que nos aleja de Deus, de la comunhão com los santos, de la comunhão com Deus, é algo que pode salir por las manos. Então, há a necessidade que compreendamos que a vida espiritual não pode ser abandonada e que o Senhor tem amplo propósito para nós outros que passa por la fidelidade a la casa de Deus, por la fidelidade a la vida espiritual, por la fidelidade a la congregação, porque Deus estabeleceu la igreja. E nós outros necessitamos viver equilibradamente. Quantos estão compreendendo isso? E muitas vezes eu pergunto, ¿qué te trajo a este país? E as pessoas hablam, eu vengo para ganhar dinheiro. E não me gusta escuchar esta expressão. Porque mi Deus é poderoso para dar-me dinheiro hasta em Bangladesh. Um dos países mais pobres do mundo. Mi Dios me puede bendecir en Brasil si me quiere en Brasil. Mi Dios me puede bendecir en Bolivia si me quiere en Bolivia, en República Dominicana, en México. Porque mi Dios es el dueño del oro y de la plata.
Yo no ando por las necesidades, yo ando por el Espíritu de Dios. E nosotros que andamos por el Espíritu de Dios necesitamos entender que nos guiamos por el propósito de Dios. E é diferente. Dentro del propósito de Dios está bendecir tu familia económicamente en esta nación. Dar una mejor educación a sus hijos. Dar salud a tu familia. Pero usted no anda buscando el dinero, usted anda buscando la voluntad de Dios. El plan de Dios, el sueño de Dios. Usted está aquí porque Dios te trajo a esta nación. En esta nación usted no solamente viene a sacar lo que esta nación te puede dar, usted viene a ser de bendición a otras personas. Usted no viene solamente a explotar, desfrutar de lo que esta nación le ofrece. Usted viene a cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que sirvamos a las personas. Bueno, yo nací en una familia católica. Mi padre era cristiano evangélico, perdão, meu abuelo era cristiano evangélico. Intentou transmitir a fé a minha madre, intentou transmitir a fé a mi padre, pero não logrou, se convertiu quando gran parte de los hijos já teriam um conceito formado. Pero eu conheci al Senhor com 11 anos de idade. Interessante, mi hermano, eu sou o número 6, o número 5. Tinha 15 anos de idade e um jovem se acercou a ele, um amiguito, e disse: mira, vamos a la iglesia bautista, allá está lleno de muchachas. E ele estava buscando muchachas em aqueles dias, foi a la iglesia bautista, e de verdade era uma igreja como umas 600 pessoas, e muitas muchachas lindas. E ali já mirou uma, e empezou um relacionamento, entregou sua vida a Jesus, se bautizou, bajo persecução, bajo críticas, depois ganhou minha irmã, depois me ganhou para Cristo. E hasta hoje, alabado seja Deus, eles estão em el caminho del Senhor. E outros han conhecido a Jesus por nuestro intermédio. E bendito seja Deus, desde mis primeiros anos já identifiquei uma vocação da parte de Deus de servir a las personas. Pero sou hijo de uma madre professora que trabalhava 3 horários diários, manhã, tarde e noite, para levar el pan a la casa. Pero não solamente para levar el pan a la casa, ella hacía de su profesión un sacerdocio. Ella se preocupava com os niños, se preocupava com aqueles que iam por el camino de las drogas. Hasta hoy, mi madre tiene 85 años, las personas se acercan a ella en la calle y hablan gracias porque sus consejos me sacaron del malo camino. Entonces yo conocí a Cristo, pero ya tenía un conceito de servir a las personas. Con 18 años, el Señor ya me había sacado de la iglesia tradicional para una iglesia que creía en los dones espirituales. Yo estaba orando a las 6 horas de la tarde delante de una playa en mi ciudad. E perguntava a Deus onde estava a porta para que minha vida avançara, para que o ministério acontecera em minha vida. Eu estava angustiado, não estava trabalhando, já havia terminado a secundária, necessitava tomar decisões. Quando se acercou uma senhora e não me saludou, ela me conhecia, pero rapidamente ela vino como resposta de Deus a minha vida e disse: Gustavo, ¿por qué no sales a juventud con una misión para ser un misionero? En este momento yo entendí que Dios me estaba llamando a su obra. Hizo la inscripción y meses después salí a una organización misionaria para estudiar para la obra misionera. En verdad yo llegué a la organización sin saber muy bien cómo era el curso. Yo solamente quería crecer en Dios para servir. Pero allá escuchaba de las necesidades de Europa. Escuchaba de la necesidad de los indígenas en la Amazonia. Y yo tenía mucho miedo que Dios me mandara a la Amazonía. Y eran como 300 personas que estaban allí para
ser la obra misionera ou em processo preparatório para hacer misiones. E eu me acuerdo que no dia 27 de fevereiro de 1997, eu hice uma oração que cambiou minha vida. Eu perguntei ao Senhor o nome do primeiro país que eu pisaria em missões. E era um campo de futebol dentro da organização missioneira. Eu estava com 3 ou 4 irmãos a meu redor. E eu hice uma pergunta ao Senhor, muito objetiva, e já não conseguia orar nenhum tema. Eu senti que o céu se abriu. E eu tinha convicção plena que a resposta ia chegar. Volví a dormir e horas depois escutei a voz do Espírito Santo, porque servimos a um Deus que responde, servimos a um Deus que habla, servimos a um Deus que se revela ao homem. E escutei a voz do Espírito Santo hablando: Honduras, Honduras, Honduras. E eu amaneci enamorado de uma nação desconhecida. Eu não sabia a capital de Honduras. E eu pensava que os hondureños falavam francês. Então, rapidamente empecé a levantar informações e mirei que era Tegucigalpa, a capital, e que falavam espanhol. Solamente uma parte do país que tem o inglês como primeiro idioma, que são as islas de la Bahia, mais especificamente Roatán, um lugar muito bonito. E a partir deste momento, eu amava a Honduras, talvez mais que a meu próprio país. Mi desejo era agarrar mis coisas e ir imediatamente servir a la nação hondureña, pero havia um processo preparatório. E por quase 14 anos, quando Honduras ia jogar contra Brasil, eu não conseguia ir a favor de Brasil. Eu queria a vitória de Honduras. He deseado estar allá. E um dos dias mais felizes de minha vida foi o dia 20 de enero de 2011, quando pisei Honduras por primeira vez. E generalmente uno celebra quando visita um lugar bonito. Quando vai a Miami, quando vai a Boca Raton, quando vai a Flórida, verdade? Quando vai a Canadá, lindo lugar, verdade? Pero um dos dias mais felizes de minha vida foi quando eu estava chegando a Honduras. E o avião sobrevolava a cidade de Tegucigalpa e se percebia a pobreza já, de arriba já se percebia que se tratava de uma cidade muito pobre. Honduras está 64% abaixo da linha de pobreza. Lo que significa de cada 100 pessoas, 64 são miseráveis em Honduras. De uma população de 8 milhões, 2 milhões e 800 mil despertam todas as manhãs sem saber lo que vão comer. A primeira dama do país, em los primeiros dias, convocou as redes de televisão para fazer um anúncio e estava celebrando uma grande vitória, a entrega de 500 mil vasos de leite diários a los estudiantes de Honduras. E eu quedei impressionado, Senhor. 500 mil vasos de leite é motivo para parar a programação das redes de televisão e celebrar em rede nacional. Quanta pobreza em este país. Tegucigalpa foi considerada por vários anos a sexta cidade mais peligrosa do mundo, e cerca de ali, São Pedro Sula foi considerada a primeira cidade mais peligrosa do mundo. E Honduras, por vários anos, foi considerado o primeiro país mais peligroso do mundo. E eu passo por muitos lugares, e tive a oportunidade de conhecer já 9 países, pero o lugar onde mais sou feliz se chama Honduras. Quando piso el lugar de nome Monte de los Olivos, um lugar que hasta hoje não tem água em tuberia. Vivem de la água de la lluvia ou compram água a caminhões. $1 um barril de água. Esta é a realidade de mi gente. Buena parte de los integrantes de la iglesia viven un luto constante.
Mi tiempo en Honduras ya terminó. Sigo como pastor de la iglesia, pero escuchando el Espíritu Santo para seguir a nuevos desafíos, a una nueva etapa de vida, pero sigo responsable por la iglesia allá. Pero la alegría que yo tengo cuando piso Tegucigalpa, Honduras, y cuando visito la iglesia de la cual yo soy el pastor presidente, es sobrenatural. Porque en este lugar yo aprendí en la práctica que no hay nada mejor que servir a las personas. ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? Servir a Dios es servir a las personas. Y el Señor necesita liberarnos del egocentrismo. Porque el egocentrismo nos impide de mirar a nosotros mismos como respuesta de Dios a los demás. Cuando el Señor nos alcanzó en Cristo Jesús, Él nos miró como instrumentos. La bendición no para en nosotros. Él nos hizo nación santa, real sacerdocio, para que proclamemos sus virtudes, para que anunciemos a los demás su amor. Y no hay nada mejor que servir a los demás. No hay nada mejor que dejar que su vida sea una semilla y sufrir por los demás. Yo me acuerdo, un día era Día de los Padres y un joven agarró el micrófono para hablar en el Día de los Padres hondureños. Y aquel joven me sorprendió. Era un joven que estaba conmigo desde el primer año de la iglesia. Y él dijo, yo toda la vida no sabía el significado de tener un papá. Siempre en la escuela, cuando había celebración del Día de los Padres, yo quería saber el significado de tener un padre, porque mi padre fue muerto cuando yo aún estaba en el vientre de mi madre. Mataron a su papá para robar una arma. Su papá era vigilante. Y toda la vida yo no supe lo que es tener un papá, pero ahora yo entiendo lo que es tener un papá. Porque usted, pastor, es mi papá. Y ahora yo entiendo lo que es ser hijo. La pastora de la iglesia a los 66 años, después de perder 2 filhos asesinados, hizo la misma cosa. Yo tengo edad de ser tu madre, pero yo considero como mi padre, porque por su intermedio, usted que vino de su país para bendecir mi país, yo recibí fuerza para seguir adelante después de la muerte de mis hijos. Y alabado sea Dios cuando uno deja de vivir para sí, para ocuparse con las cosas de Dios y servir a los demás. Yo no estoy hablando que usted tiene que dejar de trabajar. Yo no estoy hablando que usted tiene que dejar de buscar sus cosas. Todo esto viene de la parte de Dios y ocupamos trabajar, y ocupamos conquistar y administrar bien lo que tenemos, pero viva plenamente el propósito para lo cual usted existe. Y sirva a los demás. Y ame a Dios. Y busque descubrir en Dios el propósito de su existencia. Y deje que Dios alcance personas por su intermedio. En su ambiente de trabajo. En su universidad. Deje que Dios te use como instrumento para alcanzar otras personas que aún no conocen su amor. No hay nada mejor que ser instrumento de Dios. Y yo me acuerdo que buscaba una estrategia para alcanzar los jóvenes de Monte de los Olivos, Tegucigalpa, con el Evangelio. Y difícilmente yo conseguía la atención de los jóvenes hasta que tuvimos una idea que vino de Dios, usar el fútbol como instrumento de evangelización. Y yo no entiendo nada de fútbol, diferente del pastor Edson, ¿verdad? Perdón. Diferente del pastor Wagner. Yo hablo que mi único vínculo con el fútbol es que yo comí el balón de fútbol. Y está aquí, y está difícil. Pero la gente allá pensaba que todo brasileño conocía a Kaká, Neymar. Todo brasileño conoce a Neymar, Kaká. Perguntam, ¿usted encontró ya a Neymar en la calle?
como se o país fuera pequeno. Empezamos entonces un ministerio por medio del fútbol. Y hasta las hijas de pastores legalistas querían jugar fútbol con nosotros. Y yo me acuerdo que llegamos a 200 jóvenes inscritos para nuestro ministerio con fútbol. E eu senti uma grande batalha espiritual, uma batalha entre ángeles e demônios, e eu senti que algo estava para passar, e de repente, minutos depois, chegou a notícia: acabaram de matar um de nossos jovens a poucos metros do campo de futebol. O jovem estava roubando na comunidade e alguém usou a lei da comunidade que não se pode roubar dentro. Pode roubar fora, mas dentro não. Lo mataram. E aquele dia eu orei bastante e pedi a Deus que não permitiera que nossos jovens que estavam ali para escuchar o evangelho passaram por este tipo de situação, perdera sua vida. Nossos professores começaram a sofrer ameaças porque sabiam o nome do assassino. E tuvimos que suspender a evangelização. E passados alguns meses, quando a coisa estava mais tranquila, nós repensamos o programa de futebol. E a regra era, antes de entrar em la cancha, tinham que passar 20 minutos escutando o evangelho, escutando sobre pecado, sobre salvação, sobre inferno. Quase todos os cultos, nós lo levávamos a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E eu me acuerdo que um dia, mis ojos puseram atenção a um jovem muito bem vestido. Este jovem não demonstrava amor à predicação, mas também não rechazava a predicação, estava indiferente. Por algum motivo, Deus hizo que eu pusiera os olhos entre 20 jovens, havia aquele jovem que me chamou a atenção, mais ou menos 15 anos de idade. Semanas depois, este jovem estava triste na casa e todos estavam estranhando, por que tanta tristeza, por que tanta tristeza. Este jovem chegou a la tia e disse: tia, há culto em tu igreja hoje? E a tia disse, assustada: sim, há culto em minha igreja, é culto de oração. E muitas vezes nem os cristianos vêm aos cultos de oração, verdade? Mas ele queria participar do culto de oração. Chegou ao culto de oração por la noite, orando fervorosamente como um cristiano pentecostal, e nada entendia por que tanto fervor a um muchacho que nem creyente era. E o pastor perguntou se o muchacho queria confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e ele disse que sim, hizo a oração del pecador, entregou sua vida a Jesus, e a família impressionada por uma conversão tão repentina. O muchacho que sábado, depois de sábado, escuchava o evangelho, pero nunca havia tomado uma decisão. A família estava feliz, pero sem compreender o que estava passando. O jovem saiu da igreja. 30 minutos depois foi interceptado por uma moto com 2 pessoas e dispararam contra ele como 40 balazos. Murió juntamente com o amigo minutos depois de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Em aqueles dias se levantou uma grande batalha entre la Mara Salvatrucha e la Mara 18. O território onde estamos atuam os salvatruchas, também conhecidos como los 13. E o 18 queria tomar o território de regresso. Em uma semana han muerto de nossa comunidade 8 jóvenes. 8 jóvenes que perteneciam a nosso programa de futebol. Um de los jóvenes dijo: domingo eu vou estar em la igreja del brasileño porque ele se ocupa com nós outros, se preocupa com nós outros. Participava do programa de futebol. El domingo ele não chegou à igreja, nosso culto é por la mañana, e estava trabalhando em uma mototáxi, quando chegaram a matar outro jovem, mataram o outro jovem, mataram a ele também, que estava cerca, que não tinham qualquer problema com drogas ou com criminalidade, era um trabalhador já casado e com um ninho. E lamentavelmente, ele que disse que ia pensar a congregar, aquele domingo em la igreja, sua ataúde entrou por la puerta de la iglesia el día que ele dijo que iba a pensar a congregar.
Pero vários das pessoas que perderam a vida em aqueles dias antes confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E nos meses seguintes a guerra continuou, alguns cultos eram suspendidos, pero o programa de futebol continuou, predicando o evangelho e se formou uma cultura de confissão. As pessoas confessavam a Jesus a la hora de la muerte. Me acuerdo de um jovem que sofreu vários golpes de cuchillo e morreu orando adelante de las pessoas que estavam alrededor de ele. Não houve tempo de chegar a ambulância, pero entregou sua vida a Jesus. E eu percebi que Deus me puso em meio da guerra para evangelizar aqueles que estavam marcados para morrer. Vivi a violência de cerca, mirei a arma apontada para a cabeça de minha hija. Aún assim, em nenhum momento eu pensei em desistir. Porque quando você escuta um testemunho como esse de um missionário que está trabalhando em uma área difícil, você solamente mira a renúncia. Mira o sofrimento e pensa, jamais quero estar em um país assim, ou jamais quero ser um missionário e trabalhar em meio de tanto sofrimento. Pero Deus e o missionário conhecem a alegria que é ser instrumento de Deus para a salvação de alguém que está marcado para o inferno. E alabado seja Deus, muitas vidas han conhecido a Jesus. E meses depois, quando muitos criticavam nossa insistência em predicar a estes jovens, eu pude batizar 21 pessoas alcançadas por el programa de futebol. Não há nada melhor que servir a Deus. Não há nada mais mediocre que viver alrededor de si mesmo, que pensar solamente em uno, que transformar a vida em uma búsqueda sem frenos por coisas. Minha alegria é servir a los propósitos de Deus. Minha alegria é provocar fiesta em el cielo. É servir ao Senhor. E todo cristiano, missionário ou não, necessita liberar-se para servir. Comprometer-se, seu tempo, seus recursos, em servir pessoas. Em esta tarde, minha oração é que você busque da parte de Deus equilíbrio para servir pessoas. E liberar-se de todo egocentrismo. E também do futurismo, porque muitos de nós temos consciência que necessitamos predicar o evangelho, pero pensamos em fazê-lo em um tempo futuro. Então, depois que eu conquiste o que estou buscando, eu vou servir a Deus. Quando eu esteja mais estável, eu vou servir a Deus. Depois que eu termine minha graduação na universidade, aí eu vou ter um bom trabalho e vou poder servir a Deus. Depois que eu pague minha casa, eu vou servir a Deus. Depois que eu tenha meus papeles, eu vou servir a Deus. E na verdade, Deus nos ha chamado a ser instrumentos de bendição hoje, onde estamos. E este país há muita gente que necessita escuchar de Deus. Muita gente que necessita de sua atenção, de sua amistad. Sei que não é fácil em Norteamérica, seja Canadá, seja Estados Unidos, fazer amistad. São culturas diferentes, onde há muito individualismo, onde cada família vive em seu rincão. Pero necessitamos construir relações para anunciar que Jesucristo é o caminho, a verdade e a vida. E há muita gente que necessita de uno que escute, de uno que se acerque sem interesse, de amistades sinceras. E o Senhor nos ha chamado a construir relações sinceras em este país. E quando nós decidimos servir a los demás, acessamos a uma alegria sobrenatural. E eu me alegro quando camino em el centro de uma linda cidade como Toronto. Ayer allá estava. Me acerquei a la torre, não quis subir porque $100, ¿verdad? E me gusta conhecer lugares que são cenários de películas, e me gusta desfrutar de lo que é bonito quando visito a um país, pero minha alegria é quando estou com meus filhos,
é quando estou com as pessoas que Deus me usou como instrumento para encontrar o caminho del cielo. Não há nada melhor que servir a Deus. Depois de ter os nomes escritos em el livro de la vida, não há nada melhor que ver vidas transformadas, vidas bendecidas. Como é horrível ser egocêntrico, ser egoísta, deixar o serviço ao Senhor para depois. Minha oração é que todos nós que hemos sido liberados del pecado, seamos liberados del egocentrismo. Empieza a reflexionar como você está a vivir sua vida. Qual é seu comprometimento com a obra de Deus neste lugar? Se você solamente viene para assistir lo que se predica aqui ou cantar juntamente com o ministério de alabanza, se você não mira a si mesmo como alguém que pode aportar em este lugar, empiece a reflexionar, empiece a cambiar de atitude, empiece a hacer planos para desarrollar seu ministério personal. Se acerca a seus pastores e pergunte: que puedo fazer em este lugar? Como pode trabalhar para que esta igreja avance? Como pode trabalhar para que vidas conozcan al Senhor? Quero invitar a igreja a poner-se de pé em este momento. E esses dias, um jovem que está tentando chegar a Estados Unidos ou Canadá, está buscando uma visa, foi expulsado de Honduras, vítima da violência, me chamou e disse: "Sou muito grato por lo que usted hizo por mim, por meio do programa de futebol, eu conheci a Jesus e usted me bautizou. E usted é como um padre para mim." E escuchar este tipo de coisa é um regalo de Deus. Cierra tus ojos neste momento. Empieza a reflexionar como está sua vida com relação ao propósito del Senhor. Como está sua vida com relação ao serviço a los demás? Será que você está a viver solamente para suas coisas? Solamente para suas causas? Deus te ha chamado para ir mais adelante. Deus quer usar sua formação profissional para a honra e glória de seu santo nome. Deus te quer usar em seu ambiente de trabalho. Deus te quer usar em sua universidade. Deus te quer usar com seus amigos. Deus te quer usar com seus vecinos. Deus te quer sorprender. Há algo grande que Deus quer fazer por seu intermédio, pero não viva solamente por você, por suas coisas e por sua causa. Viva para Deus. Viva para Deus. Escreva uma linda história com Deus. Escreva uma linda história para a glória de Deus. Presente sua vida ao Senhor em esta tarde. Dedique sua vida ao Senhor em esta tarde. Assuma um compromisso com o Senhor de trabalhar por sua causa. Você que já ministra na casa de Deus e já hace algo na casa de Deus, perfeccione seus dones na presença do Senhor. Busca ser sempre da melhor maneira para Deus. Santifique tu vida. Não deixe que o pecado te saque da presença de Deus. Santifique sua vida e ofereça sempre su melhor ao Senhor. Ofereça su melhor a tu Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Consagra tu vida ao Senhor em este momento. Deus está em este lugar. Bendito é o nome do Senhor, que nos dá o privilégio de servir, que nos dá o privilégio de romper com o egocentrismo, que nos libera del egocentrismo, del egoísmo e nos leva a servir a los demás. Bendito é o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te alabar esta tarde por todo o que haces em nossas vidas. Eu quero exaltar tu santo nome por todas as vidas que han sido alcançadas por meio de nossas vidas.
Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a oferecer nuestras vidas, Senhor, como ofrenda agradável ao Senhor. Llévanos a romper com toda a ansiedade, com todo egoísmo, com toda preocupação exagerada com coisas. Llévanos, Senhor, a um compromisso, Senhor, especial com o serviço a los demás. Ajuda-nos a viver para ti, Deus. Ajuda-nos a viver para tu reino. Ajuda-nos, Senhor, a amar aquele que aún não te conoce. Ajuda-nos a servir a nossos hermanos. Senhor, esta tarde te pedimos. Capacita-nos, ó Deus, com uma nova visão. Abra nossos olhos para perceber como podemos ser instrumentos de bendição em esta nação. Más que sacar, Senhor, de esta nação, más que desfrutar del privilégio de estar aqui, como é bueno estar aqui, Deus, nós queremos bendecir Canadá. Oh, aleluia. Ajuda-nos a mirar a nós mesmos não como imigrantes que podem, Senhor, desfrutar de lo que esta nação ha conquistado, pero como instrumentos para bendecir esta nação, para proclamar tus virtudes, Senhor, tu que nos sacaste de las tinieblas para su maravilhosa luz. Senhor, levanta em este lugar instrumentos de tu poder para bendecir vidas em Canadá, Deus. Senhor, toma esta igreja de maneira especial. Toma sus pastores. Fortalece os braços, Senhor, de tus hijos. Dá a eles visão. Dá a eles compreensão, estratégia para conduzir este ministério, Deus. Não falte tu direção, não falte tu orientação. Senhor, toda trampa del inimigo contra esta igreja seja deshecha em nome do Senhor. Padre, prospera este ministério em nome de Jesus. Que sejam conhecidos como um pueblo que ama, uma gente que te alaba, uma gente que sirve a los demás, que hace diferença em esta cidade, em este país, em las naciones de la tierra. Bendiga a tus hijos, Deus. Bendiga aqueles que estão lutando, Senhor, por papeles, por documentação. Abra las puertas, Senhor, a tus hijos. Padre, abra las puertas de trabalho. Abra las puertas, Senhor, de universidade. Senhor, direciona a tus hijos em vitória em esta nação. Donde pongas, oh Dios, cada uno de los que están aquí puedan resplandecer tu amor. Señor, sea con ellos en nombre de Jesús. Sea con tus hijos. Usa tus hijos para honra y gloria de tu nombre. Padre, queremos vivir la libertad en Cristo Jesús para servir a los demás, para vivir la plenitud del propósito. Ayúdanos a romper con el egoísmo. Ajuda-nos a romper com a ansiedade e equilibradamente servir a Canadá, servir a los imigrantes que aqui chegam, servir a outras nações, predicando com nossas vidas tu Evangelho Santo. Seja, Senhor, com tu igreja, seja com cada um de nós, em el poderoso nome de Jesus. Em esta hora, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Deus, em nome de Jesus, toca o cuerpo, te pedimos.